Até quando você vai viver de migalhas se o teu Deus é o Deus da provisão? Isso foi o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração hoje, enquanto eu tomava uma decisão de desobediência a Ele. E eu quero falar a respeito disso hoje, porque existe uma reflexão valiosa para nós nessa questão de o que é a provisão de Deus e o que são as forças do nosso próprio braço. Entenda comigo, já há algum tempo Deus falou para mim sair da casa dos meus pais. E digamos assim, eu estava no momento, no que diz respeito à vida financeira, dos mais difíceis da minha vida. E olha que eu sempre fui alguém que consegui lidar muito bem com dinheiro, com finanças. Mas justamente no pior momento da minha vida, Deus falou para mim, sai da casa dos teus pais. E no caso eu tinha, aqui onde eu tô morando, eu tinha um fogão. Era tudo que eu tinha. Não tinha panela, não tinha geladeira, não tinha máquina, não tinha absolutamente nada. E Deus fala para mim, sai da casa dos teus pais e vai morar lá. E eu até pensei, não Deus, eu vou juntar um dinheiro primeiro, sabe? Vou comprar geladeira primeiro, vou comprar máquina, vou comprar todos os eletrodomésticos, depois eu vou morar lá. Aconteceu uma série de situações onde Deus praticamente me arrancou da casa dos meus pais. Me trouxe para morar aqui onde eu estou morando agora. E no meio de tudo isso, ok, eu obedeci a Deus, saí da casa dos meus pais, mas eu ainda estava comendo lá na casa dos meus pais. Porque eu não tinha condições financeiras de comprar minha própria comida aqui, nem tinha geladeira, essas coisas, pra comer aqui no caso. E aí, beleza. Aí, essa semana, Deus falou pra mim, eu quero que você pare de comer na casa dos teus pais. E aí eu peguei um dinheiro que eu tinha no banco e comprei marmita pra mim comer e tudo mais, enfim. Até que o dinheiro acabou. E aí Deus mandou eu fazer um jejum, eu fiz um jejum. Esse jejum, no caso, eu fiz ontem. E fiz um jejum de 24 horas. Até, no mesmo horário que eu acordei ontem, no mesmo horário hoje eu encerraria o jejum. E aí, beleza, no meio disso, comecei a orar pra Deus, falei, Senhor, eu preciso de uma provisão. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Eu preciso de uma provisão do Senhor no que diz respeito a alimento. E ok. Aí ontem, meu pai me manda uma mensagem e fala, eu comprei uma mini cesta básica aqui pra você. Sabe, tem comida aqui e tudo mais. Pega umas panelas aqui em casa também, leva pra você fazer a tua comida aí. E, enfim, comprei um gás pra você também. Quando meu pai falou isso, eu já me alegrei. Falei, é a provisão de Deus. É a resposta do Senhor. Já chegou. Né? Deus usando a vida do meu pai. E aí hoje eu fui buscar lá as coisas lá, as comidas e tudo mais, as panelas. Trouxe algumas panelas pra cá, onde eu tô morando. Mas quando eu cheguei lá, só um adendo, né? Deus tinha falado pra mim, preste atenção nisso, Deus tinha falado pra mim, não é mais pra você comer na casa dos teus pais, não é mais pra você ir lá. Só que quando o meu pai me mandou mensagem ontem, eu já pensei, não, é provisão de Deus. E por que eu pensei a provisão de Deus? Porque eu não tinha mais nada pra comer. Ia acabar o jejum hoje, eu não tinha mais nada pra comer. Eu ia ficar já mais de 24 horas sem comer, a minha barriga me pressionando, eu morrendo de fome. E eu ia ficar, totalmente, beleza, tá, o que eu vou fazer agora? E quando meu pai me mandou aquela mensagem ontem, eu falei, não, é Deus. Peguei e fui. Quando eu tava hoje lá em casa, pegando as coisas, a cesta básica e tudo mais, as coisas, o Espírito Santo fala no meu ouvido, até quando você vai viver de migalhas, se o teu Deus é o Deus da provisão? E quando eu escutei isso, eu confesso que foi um banho de água fria pra mim. E quando eu cheguei lá em casa, na casa dos meus pais e tudo mais, que eu me alimentei, eu comi assim, em vez de eu ter aquela alegria, sabe? Aquela alegria de quando eu comprei a comida, quando eu comprei minhas marmitas aqui e comi aqui, onde eu tô morando, eu olhava pra comida assim e me regozijava, sabe? Eu me sentia muito saciado e com muita alegria, obrigado Deus por ter provido o alimento pra mim. Só que quando eu cheguei e comi lá na casa dos meus pais hoje, eu não senti essa alegria. Eu senti um sentimento de culpa. E eu entendi que não era por causa da comida em si, porque a comida é abençoada por Deus, mas era porque Deus tinha falado pra mim não ir lá, não comer lá, não visitar mais aquele lugar, por alguns N motivos que, enfim, não dá tempo de falar aqui no vídeo.
as questões espirituais também. E eu fui e desobedeci. E tentando mascarar que não, aquilo ali era uma provisão de Deus. Só que não era. E hoje, quando eu cheguei aqui daí, trouxe as coisas pra cá, que eu tava tomando um banho, eu perguntando pra Deus, Senhor, o que você quer que o Senhor grave, que eu grave hoje? De vídeo pro YouTube lá e tudo mais. E o Espírito Santo começava a ministrar no meu coração essa situação, sabe? A respeito de provisão e do que é a força do nosso braço. E o Espírito Santo começava a falar comigo, sabe? Que ele estava entristecido com o que eu fiz, porque eu não confiei. Sabe que depois do jejum que eu fiz, com o estômago com fome e tudo mais, Deus iria prover. E Deus até trouxe a passagem para mim de quando Elias vai para o deserto, enfim, pede a morte para Deus. Mas Deus envia um anjo que leva para ele pão e água. Ele dorme, novamente o anjo vem e traz para ele pão e água. Como se Deus falasse para mim, poxa, Gustavo, se fosse necessário eu mandar até um anjo para te dar provisão, para te dar alimento, eu faria. Mas eu só quero dependência, sabe? Eu só quero dependência, eu quero que você confie em mim. E quando Deus falava para mim a respeito disso, de provisão, também eu lembrava a respeito da passagem de Abraão, onde ele vai sacrificar Isaac no monte. E Isaac pergunta para ele, né? Isaac pergunta para ele da seguinte forma, onde que está o cordeiro, né? E Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, a Bíblia conta isso. E depois Abraão dá até o nome daquele monte, chama aquele lugar que ele levou Isaac para ser sacrificado, o Senhor proverá, de onde diz até hoje, né? No monte do Senhor se proverá. Ou seja, Abraão até colocou o nome daquele lugar de Deus proverá. Porque ali Deus proveu o cordeiro para fazer o sacrifício e ele não precisou sacrificar Isaac. Só que às vezes a gente quer fabricar o nosso próprio cordeiro, sabe? Às vezes a gente quer levar um cordeiro de reserva para caso Deus precise de uma ajudinha, a gente tem um cordeiro ali. Só que não, isso não é a provisão de Deus, sabe? A provisão de Deus é algo que vem dele. É algo que a gente nem imagina, a gente nem sabe como vai acontecer. Abraão subiu naquele monte para sacrificar Isaac. Ele chegou a pegar o cutelo para imolar Isaac e sacrificá-lo. E aí nesse momento, quando menos se esperava, o cordeiro surgiu entre, né, as árvores ali, preso ali, e daí o anjo apareceu falando, não, Abraão, não mata Isaac. E o cordeiro estava ali para fazer o sacrifício. Abraão fez o sacrifício e não precisou, sabe, matar o seu filho. Mas muitas vezes a gente não tem essa fé que Abraão teve, de que Deus iria prover, sabe? A gente fabrica nossas próprias provisões, porque Deus, isso foi um teste que Deus fez comigo, hoje eu entendi isso. Ele queria ver se eu obedeceria a Ele, sabe? Não voltaria para casa dos meus pais e confiaria que seria uma provisão totalmente vinda dEle, dos céus. E eu não confiei. E quando veio a tentação, digamos assim, do inimigo, não dizendo que meu pai seja do inimigo, mas meu pai não sabe do que Deus falou para mim. E quando veio meu pai com essa, enfim, dizendo, não, Gustavo, tem aqui o alimento para você e tudo mais, eu vim com fome, no momento de fraqueza e tudo mais, sem dinheiro, sem saber como iria me alimentar, eu fui lá e aceitei. E não confiei que Deus iria prover. E sim, fiz as coisas pelas forças dos meus braços, porque eu cheguei e fui lá na casa dos meus pais, peguei a comida, me alimentei, e, enfim, trouxe para cá também. E aí o Espírito Santo me repreendeu a respeito disso, sabe? E a reflexão que eu quero trazer para você hoje é, viva na dependência de Deus. Se Deus falou que Ele vai prover, não é para você mover um músculo, sabe? Não é para você mover um músculo. Em que sentido? Gustavo, é para você ficar parado? Não, eu não estou parado, sabe? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, estou jejuando, estou pedindo misericórdia para Deus. Enfim, mas Deus, ele vai ser muito claro. Se Ele falou para você, não vai para teu lugar, não vai buscar em teu lugar, não vai mais para casa dos teus pais, é porque tem um motivo. E não é para você ir, sabe? Mesmo que surja uma oportunidade. Enfim, porque a provisão vem dele, vem totalmente dele. Aquilo que a provisão de Deus vem totalmente do Senhor, não é das suas forças. E eu encerro esse vídeo falando, viva na dependência de Deus, não viva pelas suas forças. Confie nele, sabe? Porque ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe.